E aí entra um ponto importante. O fato é que muitas vezes, quando nós olhamos, né, para essa construção do propósito e a gente vê pessoas que têm uma clareza muito grande disso, a gente se sente um tanto quanto fora da caixinha, assim, né? Um tanto quanto, nossa, eu não tenho toda essa clareza, então eu não sou tão bom assim. Talvez o que tá faltando é tu abrir os olhos para enxergar isso. Talvez o que tá faltando é você se incomodar com a sua própria insatisfação. Talvez o que tá faltando é você testar coisas que façam com que o teu brilhe no olho. E aí eu volto ao exemplo que eu iniciei no podcast. O que essas pessoas que trabalham com voluntariado, elas têm em comum? Todas elas têm esse senso de propósito muito claro. Tanto é que elas fazem aquilo sem ganhar R$1 por aquilo. Por quê? Porque aquilo realmente move elas. E aquilo tem significado para elas. E isso faz com que elas sintam-se direcionadas a um objetivo. Então percebe que não é uma coisa subjetiva, é uma coisa que precisa ser palpável em termos de direcionar a objetivos. Porque no momento que a pessoa que trabalha com voluntariado, por exemplo, ela tem um propósito claro. Ela vai ajudar pessoas. E isso pode ser um objetivo claro. Um propósito claro na vida dela. E aí eu volto para ti. Tá, mas e se você não consegue ter esta clareza, né? Se eu não consigo ter esta dimensão de que isso é o meu propósito. O que eu quero dizer assim, às vezes romantizam muito essa questão de construção de propósito. Cria, né, uma questão de que, meu Deus, eu preciso encontrar o meu propósito de vida, porque vai acontecer essa coisa de surgir na minha cabeça uma resolução de que é isso, e aí pronto, resolveu minha vida. Não funciona assim. Não vai cair dos céus uma resposta perfeita para a tua vida. O que tu vai precisar fazer na tua vida é ir se expondo a situações que permitam com que tu vá avaliando as coisas que são significativas para ti, se conhecendo, entendendo o que faz sentido para ti e o que não faz sentido para ti. O meu termômetro é irritação. Se eu tô fazendo uma coisa e aquilo me gera irritação, pode saber, eu tenho que descontinuar aquilo. E aí eu vou me organizar até o ponto que eu consiga descontinuar aquilo da minha vida. E eu fiz isso com várias coisas ao longo da minha vida. Começou a me irritar, começou a saída do ensino formal foi uma delas. Eu sabia que a minha vida era ser professora, porque eu já tinha essa clareza. Mas algumas coisas começaram a me irritar, e me irritar num ponto que eu ficava todo dia irritada. Disse, não. Eu me incomodo com a minha própria irritação. Eu não admito viver uma vida assim. E aí, o que eu fiz? Eu desloquei a minha atenção para outro lugar e disse assim, bom, eu sei que aqui era o lugar que eu queria estar, mas não está mais fazendo sentido, então eu vou buscar outro. Então, essa flexibilidade o propósito nos dá, mas sempre sem perder a direção. E aí, voltando para esse aspecto, né? Ok, mas eu não tenho esta clareza. Quando tu consegue testar e te autoavaliar nesse sentido de o quão irritado eu estou, isso ajuda muito. Por que ajuda muito? Porque tu começa a ter um termômetro mensurável. Não fica no subjetivo, entendeu? Tu começa a avaliar as tuas emoções relacionadas com aquele direcionamento de comportamento. Então, digamos que tu suponha que o teu propósito seja exercício físico, digamos assim, cuidar da saúde, que para ti isso seja uma coisa assim, cerne na tua vida, central, propósito central da tua vida. E aí tu torna isso uma profissão. Tu começa a fazer educação física, tu começa a ser um personal trainer, tu direciona a tua vida nesse sentido. Só que tu começa a te irritar. Tu começa a te irritar porque as pessoas na academia estão sempre reclamando. Tu começa a te irritar porque as pessoas elas não têm comprometimento, marcam horário contigo e não aparece. Tu começa a te irritar de passar o dia inteiro dentro da academia, que não é bem aquilo que tu queria.
Opa, peraí. Mas então significa que talvez não seja por aqui que eu tenho que seguir. Talvez eu vou ter que buscar outro caminho que faça sentido pro meu propósito. Mas aí pode ser também que tu entre nesse movimento e que tu sempre esteja buscando, e aí tem que ter esse cuidado, sempre que tu esteja buscando o mar de rosas perfeito. E o mar de rosas perfeito também não existe. Sabe aquela coisa assim, ai nossa, agora eu encontrei o meu propósito e tudo é lindo, maravilhoso. Não existe esse encontrei o meu propósito e tudo é lindo e maravilhoso. O que acontece é que tu vai conseguir ter esta flexibilidade a ponto de trocar, de testar outras coisas. Mas entendendo que, como adulto que somos, existirão em qualquer caminho que nós vamos escolher desafios e coisas que a gente não vai gostar e que a gente vai ter que lidar com isso. Então, esses testes eu acho importantes, sabe? Porque esses testes nos permitem autoavaliar. Se eu me autoavalio e consigo perceber que aquilo ali não está fazendo sentido, talvez o que eu achei que fosse o meu propósito, que é cuidar da saúde, talvez não seja. Ou talvez o que está errado é a forma que eu estou aplicando isso e eu tenho que testar outra forma. E aí tu vai testando e vendo como tu te sente.